Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência por aqui, né? Com dia, ter presença, né? Mais um dia. Estamos aqui nessa quinta-feira, dia 17 de abril. Vamos aqui de hoje, vamos falar sobre os jogos de ontem do Play-in. Tivemos mais 2 confrontos acontecendo. Tivemos Dallas eliminando o Sacramento Kings em Sacramento. Derrota muito dolorida para esse time do Kings que tá totalmente sem perspectiva para o futuro, né? Essa é a grande verdade. Já o Heat eliminou o Chicago Bulls em Chicago. Baita atuação do Tyler Hero, jogou muito. E diferente do Kings, que tá sem perspectiva depois da eliminação, o Bulls tem uma perspectiva bem legal. Chicago, apesar de ter perdido do jeito que perdeu, né, tomando um baita de um amasso no primeiro tempo, até fez uma gracinha no segundo, mas nada demais. Mas apesar do jeito que foi a derrota, apesar de ser eliminado, mesmo, na minha opinião, tendo entrado no jogo como favorito, apesar disso, cara, a temporada do Bulls ela foi muito positiva, né? E olhando pro Josh Giddey, pro Kobe White, pro Buzelis, né? Olhando pra Vucevic e Patrick Williams, que podem se tornar boas moedas de troca no off-season, Chicago é um time onde eu consigo ver um futuro legal. Eu consigo ver esse time subindo de patamar para a próxima temporada. Boas trocas, com um bom draft. Já Sacramento, eu já não vejo isso. Sacramento já é uma perspectiva bem mais nebulosa, digamos assim, né? Então, enfim. Tivemos aí os 2 jogos, vou comentar um pouquinho mais sobre as 2 partidas. Vou também, obviamente, falar sobre os confrontos da sexta-feira. Temos agora os últimos duelos do play-in definidos. De um lado da chave, Memphis encara Dallas em Memphis, no Tennessee. E do outro lado, teremos o Miami Heat encarando o Atlanta Hawks em Atlanta. Serão os duelos que irão fechar as últimas vagas para o playoff. Então, vou dar minha opinião sobre esses 2 confrontos. Vou dar os meus palpites para esses 2 confrontos. Fiquei, né, 50%, né, nos palpites da primeira parte do play-in, né? Acertei o Warriors vencendo o Memphis, acertei o Magic vencendo o Hawks, mas errei feio, né? No caso de Miami e Dallas, né? Achei que os 2 seriam eliminados e os 2 amassaram, né? Aproveitamento 50%. Vamos ver se para essa parte final do play-in eu consigo ter um aproveitamento melhor. Provavelmente não, viu? Porque são 2 jogos difíceis de tentar prever quem vai ganhar. Mas tô aqui pra botar a cara, né? Tô aqui pra dar minha opinião e aí seja o que Deus quiser, né? Seja o que os deuses do basquete quiserem. Mas bom, basicamente o programa de hoje vai ser isso. Falar sobre os jogos de ontem, comentar sobre os jogos de sexta. Tem também uma notícia bem legal que eu quero trazer aqui. Inclusive já vou até trazer agora, tá? Só pegar aqui. E... onde é que eu vi? Aqui, ó. Só dar aqui a matéria mais completa. É sobre Damian Lillard, tá, gente? Temos uma notícia muito boa sobre o Dame. Então eu já quero abrir o programa comentando sobre ela. Antes, só peço para que você deixe seu like, que é importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o conteúdo com a galera. Meu nome é Luiz Fernando, esse aqui é o Switch TV Show. Roda a vinheta e vamos começar a edição de hoje. Vai! Muito bem. Vamos lá, pessoal. Vamos começar trazendo essa notícia maravilhosa sobre a recuperação do Damian Lillard. Damian Lillard, há um tempo, né,
foi diagnosticado com uma trombose na sua panturrilha. Quando saiu a notícia, todo mundo ficou extremamente preocupado, até porque pouco tempo antes tinha saído a notícia da trombose do Wemby, só que diferente do Lillard, a do Wemby foi no ombro, né? O Lillard foi na panturrilha. E a gente sabe, né, como que trombose é uma parada séria. Chris Bosh se aposentou com 31 anos por conta disso. Então, gerou uma grande preocupação, gerou uma grande comoção, né? A formação da trombose do Lillard, assim como gerou também, né? A trombose do Wemby. Não existia nenhuma perspectiva pro Dame voltar ainda nessa temporada. Não havia previsão de retorno e o próprio Lillard soltou, né, um pronunciamento no seu Instagram, se não me engano, falando que a prioridade dele era melhorar 100%, porque ele ter mais tempo com os filhos dele, enfim. Lembrando que trombose é uma parada, trombose venosa no caso, é algo muito sério, existe sim risco de vida. Então, não tinha uma perspectiva clara sobre quando o Lillard voltaria a jogar e tal. Só que aí, cara, hoje o Charania soltou uma informação maravilhosa. Segundo ele, o Lillard está totalmente recuperado da trombose venosa que ele tinha na panturrilha. Ele não tá mais se medicando, não tá mais precisando, né, tomar anticoagulante, o que é maravilhoso. E ele já vai poder fazer treinos mais intensos, com contato físico. E aí existe uma perspectiva no caso, dele voltar nesse playoff. E é uma notícia maravilhosa pro Milwaukee Bucks. Né? Inclusive, é dito, né? Você vê aqui no post do Coast to Coast, que fala, né, que segundo os médicos, essa foi uma recuperação jamais vista antes. Uma recuperação recorde do Damian Lillard. Graças a Deus, né? Foi uma recuperação recorde. Fico muito feliz de ver ele recuperado, de ver ele bem. Pro torcedor do Bucks, é uma notícia maravilhosa. A tendência é que ele perca pelo menos o começo da série contra a Indiana. É oficial que ele não joga o primeiro jogo, mas aí a partir do segundo ele já poderia jogar, né? Dependendo como for ali os treinamentos e tal. Então, cara, uma notícia maravilhosa. Notícia maravilhosa, muito feliz pela recuperação do Lillard. Muito bom, ele tenha se recuperado bem. Torço para que ele de fato esteja 100% recuperado e que não seja uma espécie de meio que adiantando a volta dele. Tomara que ele realmente esteja 100%. E acho que ele tá. Acho que o Bucks não seria irresponsável nesse ponto, né? De arriscar envolvendo uma parada tão séria dessa. Então, uma notícia muito boa, cara. Notícia muito boa. E eu torço muito para que o Wemby também tenha essa recuperação. O Wemby, ele cedeu uma entrevista recentemente falando que ele tá fazendo pequenos exercícios, mas nada com contato ainda. Mas que ele tá se recuperando bem. Então, graças a Deus aí, os dois, né, estão se recuperando aí da trombose e o Lillard já tá totalmente recuperado. Bom mesmo, muito feliz. Notícia maravilhosa pro torcedor do Bucks, tá? Então, com essa notícia ótima, eu inicio o programa. Muito bom, né, cara? Muito bom mesmo ter uma notícia dessa. E vamos aqui então, pessoal, falar sobre os jogos de ontem, né? Ontem tivemos 2 jogos acontecendo, né? Os últimos jogos da primeira fase do play-in. Miami Bulls e Dallas e Kings. Como eu já adiantei, Miami venceu Chicago e Dallas venceu Sacramento. Os dois atropelando fora de casa, amassando fora de casa. Miami Heat, primeiro tempo absurdo de bom. Tyler Hero fazendo chover. O ataque do Heat fazendo chover, indo pro intervalo com mais de 70 pontos marcados, uma vantagem de mais de 20 pontos. Aí no segundo tempo o Bulls
tirou um pouco do prejuízo ali no terceiro quarto, muito por conta do Kobe White, né, que jogou bem. Josh Giddey também. Mas aí no quarto período, Miami acabou com a brincadeira logo. O Tyler Hero fez questão de matar o jogo o mais cedo possível. E aí Miami garantiu a vitória. Tyler Hero, 38 pontos. Foi o grande destaque da noite. Na minha opinião, foi o grande destaque da rodada do play. Pra mim, foi o melhor jogador de ontem. Um aproveitamento absurdo. Eficiência absurda. Uma personalidade absurda. Jogou muito o Tyler Hero. A defesa do Heat também fez um ótimo trabalho. Andrew Wiggins fez um ótimo jogo. Davion Mitchell fez um ótimo jogo. Bam Adebayo fez um jogo muito bom também. E uma vitória merecida. Uma vitória mais do que merecida. Miami foi muito melhor. Se impôs desde o minuto 1. Chicago não jogou do jeito que eu esperava. Faltou intensidade, faltou velocidade para Chicago, na minha opinião. Eficiência também, né? E a defesa do Bulls sofreu como já era esperado, né? Chicago tem uma defesa horrível e foi uma defesa horrível ontem, né? Especialmente no primeiro tempo. Então, resultado excelente para Miami. Miami agora encara Atlanta. Em Atlanta. Fora de casa. O duelo vai ser bom. O duelo contra o Hawks promete ser bem bom. Sobre Dallas. Dallas também amassou. Passou o carro lá em Sacramento. Não tomou conhecimento do Sacramento Kings, que até fez um bom primeiro quarto. Mas a partir do segundo foi totalmente dominado. Inclusive o segundo quarto foi uma loucura o que o Dallas fez, né? 44-19 na parcial. Amassando totalmente o time. Não teve nenhuma resposta. A defesa sufocante, botando pressão, gerando diversas situações de contra-ataque que foram muito bem capitalizadas pelo time do Dallas. Anthony Davis dominando. AD que, inclusive, não sabe mais, não quer perder para o Sabonis. Quinta vitória seguida do Anthony Davis contra o Sabonis. Depois de anos sem ganhar do Sabonis, agora o Anthony Davis não para de ganhar mais, né? Impressionante isso. Quinta vitória seguida do AD contra o Saboninho. E aí, com essa parcial maravilhosa, com o Klay Thompson pegando fogo no final do primeiro tempo, o Dallas foi pro intervalo com uma vantagem muito boa. E no segundo tempo foi só questão mesmo de controlar. O DeRozan até tentou fazer alguma coisa no terceiro quarto, foi o único que tentou. O único que deu pra salvar desse time do Kings foi o DeRozan. De resto, todo mundo foi horroroso. Sabonis principalmente, a atuação patética do Sabonis. E aí, Dallas conseguiu a vitória, resultadaço pra Dallas, se mantém vivo, vai encarar Memphis no Tennessee, valendo aí a seed 8. E eu até brinquei ontem, né, cara? Com certeza o nosso querido Nico Harrison deve ter dormido ontem com a plena convicção de que ele tava certo na troca. Certeza, cara, que ele deitou a cabeça no travesseiro pensando: eu sou pica demais, olha aí, olha o que eu fiz, tamo vivo ainda. Certeza que ele dormiu com essa certeza, né? Absurdo, né? O Harrison é... Ai, que gêmeo, hein? Que gêmeo. Mas a real é que realmente Dallas ontem deu show. Me surpreendeu, não esperava Dallas fazendo o que fez. Achei que o Sacramento seria mais competitivo. Eu achei que o Kings venceria o jogo. Foi meu palpite. E eu errei. Errei totalmente. E é o que eu falei, né, cara? Enquanto o Chicago é um time que eu consigo ver uma perspectiva de melhora na próxima temporada, para as próximas temporadas, né? É um time que eu acho que tem tudo pra fortalecer e tal, porque tem uma boa base jovem, né? Sacramento é o contrário. É um time que eu não vejo perspectiva de melhora. É um time que, no melhor dos mundos, temporada que vem vai de novo brigar por play-in. Não consigo ver margem de evolução. É um time que não faz muito sentido, na minha opinião. É um time meio Frankenstein ali. Não tem muita ligação. Existe a possibilidade do Sabonis ser trocado. Possibilidade que já tem sido especulada há um tempo, né? Do Sabonis forçar uma troca. Não duvido que isso aconteça. E é um time que tá totalmente perdido, cara. É um time que perdeu seu franchise player durante a temporada, que perdeu seu treinador. É um time que tá numa crise de identidade muito grande. É complicado, cara.
complicada a situação do Kings. É um ano perdido, essa é a grande verdade. A única coisa boa que deu pra tirar do ano do Kings foi o DeRozan, que realmente jogou bem, encaixou com o time. E talvez o novato ali, né? O Devon Carter, né? Que conseguiu se recuperar da lesão. É Devon Carter? Não é Devon Carter. Devon Carter, eu tô maluco. É o Devin Carter. Devin Carter conseguiu se recuperar bem da lesão, fechou bem a temporada. É um moleque que eu vejo um potencial bem interessante. Já falava dele, né? Na época do draft, falava bastante dele. Na minha opinião, um dos melhores defensores da classe. Então, assim, tirando ele e tirando o DeRozan, cara, não tem nada de positivo pra tirar dessa temporada do Kings, mano. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Então, assim, time que tá muito à deriva. Eu acho que tirando o Phoenix, Sacramento é o time que mais tá perdido na NBA. É um time que não tem rumo, cara. É um time que não tem rumo. Então, eu tô bem intrigado com o que o Kings vai fazer. Não sei, cara. Acho que tudo vai depender do que o Sabonis vai querer pra vida dele. Se o Sabonis chegar e forçar uma troca, aí eu acho que Sacramento talvez inicie um processo de rebuild. Apesar de que eu acho que talvez a franquia não inicie um rebuild, porque o time ficou tanto tempo em reconstrução, sem competir, que talvez a diretoria tenha medo da reação da torcida se um rebuild começar de novo. Então, talvez mesmo com o Sabonis forçando uma troca, Sacramento não comece uma reconstrução. Mas é aquilo, cara. Pra mim, no melhor dos mundos, Sacramento vai ser um time de play-in de novo, porque é complicado, cara. Você, nesse Oeste, ver esse Kings passando disso, mano. Eu acreditava que Sacramento passaria de Dallas, mas eu achava que Sacramento cairia pra Memphis, tá? Eu não via Sacramento passando do Memphis, não, sabe? Então, sei lá. É um time que tá muito perdido e a derrota de ontem, ela foi feia demais, cara. Em casa, do jeito que foi bem feio. Foi realmente bem feio ver o Sacramento ontem. Enfim. Esses foram os resultados, esses foram os jogos. E agora, vamos aqui falar sobre os duelos de sexta. Duelos definidos. Hawks e Heat de um lado. Dallas e Memphis do outro. Deixa eu pegar aqui a artezinha do play-in. Aí eu já vou, né? Já vou pra parpitada, né? Vamos aqui pra análise e para os palpites dos jogos aí do play-in. Deixa eu ver. NBA Brasil, inclusive NBA Brasil. Podia dar uma moral, né? Podia dar uma moral pro pai. Quer me levar na NBA House? Não, NBA Brasil. Quer fazer a boa pra mim? Não, se quiser fazer a boa, tamo aí, hein? Tamo aí. Enfim. Pô, cara, né? Mendigando um ingresso pra NBA Brasil. Pra NBA Brasil, pra NBA House. Tô mendigando mesmo, porra. Podia me dar aí um ingressozinho? Pô? Custa nada, pô. Custa nada. Galera ia me apoiar. Se me põe na NBA House, a minha turma ia lá em massa. Cara, agora botei uma banca foda, né? Parece até que eu sou o Casimiro, né? Só tem um peso do Casimiro, né? Só isso que eu pareço. Enfim, vamos aqui, né? Tá aí a artezinha da NBA Brasil, que não me paga nada, não me patrocina, mas eu tô aqui fazendo publicidade. Tá aí a artezinha de um lado, Dallas e Memphis, do outro Miami e Hawks. Hawks e Grizzlies com os mandos. Vamos lá, cara, começando com Miami e Atlanta. Na regular, tivemos equilíbrio, né? 2 vitórias para cada, então não tem nenhum favorito considerando o retrospecto da regular. Equilíbrio total. Atlanta é um time que tem um ataque melhor do que Miami em produção bruta. Só que em termos de bolas de 3, por exemplo, cara, os dois estão muito pau a pau. E desculpa, soltei uma rota aqui sem querer. Tomando aqui, né?
H2O, então, perdão. Tive um vazamento. Mas assim, em termos de bolas de 3, os dois são bem equilibrados. Inclusive, em bolas de 3 convertidas de média, em média, Miami ficou à frente da equipe do Hawks. Então, a vantagem ofensiva do Hawks não é lá tão grande assim, menos na minha opinião. Defensivamente, Miami é bem superior. Aí não tem nem comparação, né? A defesa do Heat é muito melhor. Muito melhor. Até em termos de individualidades, né? Bam Adebayo, Andrew Wiggins, Davion Mitchell. Defensores muito bons. Enquanto o Atlanta só tem Jason Daniels, basicamente. Carrega essa defesa sozinho. Então, defensivamente, Heat é muito superior. Em termos de técnico, sou muito mais o Spoelstra. Apesar do Spoelstra não viver uma grande fase, ele é um treinador melhor do que o Quinn Snyder, que, na minha opinião, não fez um bom trabalho contra o Magic. Não teve alternativas para a defesa do Magic. Sofreu muito. E defensivamente foi um horror. Assim, mano, você tomar 120 pontos do Orlando Magic diz muito sobre o quão frágil o seu time é. Porque o ataque do Magic não é um ataque de 120 pontos. Em muitas noites, não é um ataque de 100 pontos. Então, Atlanta deixou muito a desejar. Em termos até de skill plays, eu vejo Miami tendo uma certa vantagem com Adebayo, com Tyler Hero, com Andrew Wiggins. São caras que eu vejo tendo um poder de decisão maior do que jogadores que o Hawks tem. O único cara do Hawks que eu olho e falo, beleza, esse cara pode decidir um jogo, é o Trae Young. É o único. Fora a questão de experiência, né? Miami é um elenco mais experiente do que Atlanta. Você olha pro Heat, você tem Andrew Wiggins, já foi campeão, toda hora indo pra playoff. Tyler Hero também já disputou final, toda hora indo pra playoff também. Bam Adebayo é a mesma coisa, tem Eric Spoelstra ali na brincadeira. Então é o elenco mais cascudo do que esse elenco do Hawks. Em jogo único, isso tem aí um valor. Então, sinceramente, eu sou mais Miami aqui, tá? Eu sou mais Miami. Também acho que, tendo ali Kelewar, Adebayo, Andrew Wiggins, o próprio Kyle Anderson também, eu acho que Miami tem totais condições de tirar a principal arma desse time do Hawks, que é o pick and roll do Trae Young com o Okongwu. E tirando isso, você trava totalmente o ataque de Atlanta, que é totalmente dependente disso. E aí te permite, né, dobrar um pouquinho mais em cima do Trae, né, mandar algumas blitzinhas em cima dele. Que foi feito pelo Magic, né, no primeiro tempo ali do jogo. E foi efetivo naquele primeiro tempo. Então, fora o fator psicológico também, né, gente? Enquanto um time vem de uma derrota, né, sendo dominado, o outro vem de uma vitória dominante, né? Então isso também influencia bastante num duelo único. Então, eu sou mais Miami aqui. Acho que Miami vence, tá? Acho que o Heat vence Atlanta. E se bobear, vence até com uma margem confortável, cara. Porque realmente a falta de defesa e a falta de opções de jogadores realmente decisivos em Atlanta, cara, me faz acreditar que o Heat, se tiver uma noite boa, pode dominar. Assim como o Orlando dominou. Então, eu sou mais Miami aqui. Eu sou mais Miami contra Atlanta. E passa, vai pegar o Cavaliers na primeira rodada, tá? Ah, Luiz, mas você apostou contra o Heat, contra Chicago. Era outro confronto. Se fosse Heat e Hawks no primeiro jogo, eu iria de Miami, tá? Eu iria de Miami. Assim como se fosse Chicago e Heat agora, sem saber, né, o que aconteceu ontem, eu iria de Chicago Bulls ainda, tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Eu trabalho com o cenário que me é colocado. O cenário de hoje é Miami tendo feito o que fez ontem, enfrentando a Atlanta, tendo feito o que fez contra Orlando. Eu sou mais Miami. Hoje, eu sou mais Miami. Grizzlies e Dallas. Outro jogo duro, tá? Jogo difícil. Na regular, o Memphis venceu a série por 3-1, mas, se não me engano, o Anthony Davis não jogou nenhum desses jogos. Então, é uma análise que não vale tanto.
olhando para o que os dois apresentaram, né, nos seus respectivos primeiros jogos, a gente viu o Memphis sofrendo muito no primeiro tempo contra o Warriors, sofrendo muito na defesa, sofrendo ali com o Butler, tirando toda hora Zach Edey, JJJ, Santi Aldama ali do garrafão e explorando o espaço gerado. Isso matou a defesa do Memphis no primeiro tempo. No segundo tempo, o Memphis conseguiu fazer alguns bons ajustes, parou de ficar toda hora usando o Edey e JJJ juntos, começou a separar um pouco os dois, o que diminuiu a capacidade do Warriors de ficar gerando mismatch toda hora ali com o Butler. Então foi um ajuste bom. Ofensivamente, eu gostei do que o Memphis apresentou durante todo o jogo. Desmond Bane fez um ótimo jogo, Ja Morant foi bem produtivo, JJJ cresceu no segundo tempo, Santi Aldama fez um bom jogo ofensivo, então ofensivamente eu gostei do que eu vi de Memphis. Scottie Pippen Jr. fez um ótimo trabalho, marcando individualmente o Curry, só não... Ah, mas o Curry quase marcou 40 pontos. É porque o Curry é o Curry, né, gente? Outra parada ali. Mas o Scottie Pippen Jr. fez um bom trabalho na individual. Não acho que ele vai ter algo parecido, né, nesse jogo contra a Dallas, porque não tem ninguém do Dallas que eu vejo precisando de uma marcação tão firme no mano a mano, claro, tirando o Anthony Davis, né? E aí vai ser trampo do JJJ, e aí é um ponto que pode ser chave para esse jogo. Esse matchup AD e JJJ nos momentos de ataque do Dallas, cara, esse matchup pode definir muito o jogo. Porque se o Anthony Davis começa a tirar vantagem do JJJ e começa a cavar falta em cima do JJJ, começa a minar ele de faltas, mano, a chance do Dallas dominar é grande. Porque sem o JJJ ali pra segurar o AD, fudeu. Basicamente fudeu pra Memphis. É a grande verdade. Porque o Zach Edey provavelmente vai ficar toda hora tendo que sair pra marcar o PJ. Porque se o Jason Kidd tiver assistido o jogo do Warriors, com certeza ele vai tentar fazer a mesma coisa que o Warriors fez, só que ao invés do Butler, ele vai usar o PJ Washington, vai usar o PJ pra tirar o Edey do garrafão e usar o Anthony Davis pra atacar o JJJ no mano a mano, e aí vai tuchar a bola no Anthony Davis no post. E eu acho que é um matchup favorável pro AD, apesar de eu adorar o JJJ como defensor. No duelo individual, eu sou mais o Anthony Davis. Eu sou mais o ataque do Anthony Davis do que a defesa do JJJ. Então, isso é algo que pode definir muito confronto. Matchup Anthony Davis e JJJ. Uma coisa que Memphis tem que se preocupar muito em fazer, que acabou sendo muito importante pro Dallas ganhar ontem, é diminuir o volume do perímetro do Dallas, cara. Dallas ontem foi muito eficiente ali arremessando pra 3, principalmente o Sr. Klay Thompson, que meteu 4 bolas de 3 em 3 minutos, ali no segundo quarto, né? Então, se Memphis não conseguir diminuir a eficiência do perímetro do Dallas, vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade porque com o Dallas tendo o perímetro funcionando, com a defesa funcionando, forçando turnover, gerando situações de contra-ataque, cara, Dallas é um time difícil de ganhar, viu? Mesmo sem ter grandes playmakers. Então, Memphis vai ter que tomar cuidado. Vai ter que cuidar muito bem da bola. Não vai poder ficar cometendo turnover besta. Porque Dallas é um time de transição, não é um time de criação na meia quadra, até porque não tem nenhum playmaker de meia quadra tão bom assim, né? Os melhores playmakers de meia quadra que Dallas tem é quem? Uniri e Dante Exum. Playmakers eu falo caras pra criar jogadas mesmo, pra criar situações de ataque. Tem ali o Anthony Davis que na meia quadra é muito bom, mas não é um playmaker, né? Então, o Memphis não vai poder ficar cometendo turnover toda hora, porque se der quadra pro Dallas correr, vai ter dificuldade, até porque uma coisa que esse time do Dallas faz bastante é arremessar em situações de transição, né? Arremessar pra 3 em situações de transição. Normalmente são arremessos mais limpos, porque a defesa tá voltando e aí você consegue ter um pouco mais de espaço pra arremessar. Então, Memphis vai ter que tomar cuidado com isso. E em contrapartida, Dallas vai ter que apostar muito nisso, né? Pressão no ponto de ataque, forçar turnover, forçar erro,
correr quadra, matar a bola de 3, torcer pra PJ, Clay, Naj, né, estiverem uma noite boa nos arremessos, tunchar a bola no Anthony Davis no post pra cima do JJJ, deixar o PJ totalmente aberto pra tirar o Wheeler do garrafão. E é isso que Dallas tem que fazer. É isso que Dallas tem que fazer e é isso que o Memphis vai ter que tentar coibir. Tem que ver a questão do Ja Morant, se ele vai ter condição de jogo, tomara que tenha, e eu acho que ele vai pro jogo, mesmo se não tiver 100%. Ele vai jogar, porque ele é um fominha do caralho. É um fominha do caralho, ele vai querer jogar. Então acho muito difícil que o Morant não jogue, e ele, estando em quadra, ele é um fator de desequilíbrio. Desmond Bane também pode ter um papel importantíssimo nesse jogo. Jogou muito contra o Golden State, e aí, se ele conseguir ter um bom desempenho, pode ser um fator. Então é um jogo, cara, com muitas possibilidades. Eu hoje, talvez eu vá de Dallas, tá? Talvez eu vá de Dallas. Porque esse matchup Anthony Davis e JJJ, cara, ele me soa muito favorável pra Anthony Davis. Ele me soa muito favorável. Então, eu vou de Dallas contra Memphis, mas sem confiança, tá? Pra mim é um duelo muito aberto. Memphis joga em casa, é um fator muito importante no jogo único. Eu acho que Memphis pode ganhar, cara, mas eu vou de Dallas por conta desse matchup. Anthony Davis e JJJ. E a questão do PJ tirando o Ida do garrafão. Porque aí vai ter muito espaço pro Dallas atacar. Vai ter muito espaço, mano. E essa questão do Ja Morant não tá 100% também me pega um pouco. Então, eu vou de Dallas. Dallas passando. Eu vou de Dallas passando. Então, meus palpites são esses, tá? Dallas passa e Miami passa. E aí teremos Thunder e Dallas no primeiro round e Cavs e Miami no primeiro round também. É isso. É isso. Concorda? Discorda? Fica à vontade. O comentário tá aí pra isso, tá bom? Deixa aí nos comentários também a sua opinião sobre os jogos, quem você acha que ganha, quem você acha que leva. Comenta aí. E é isso, né, minha gente? É isso. Tá? Obrigado aí pela audiência de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do programa. Nos vemos amanhã. Mais uma edição. Hoje vou folgar o restante do dia, porque não tem jogo, né? Então vou aproveitar para dar uma recarregada nas baterias. Mas amanhã estamos de volta com muito conteúdo, com muitos vídeos para vocês, tá? Obrigado, tamo junto. Beijo no coração de todo mundo e tchau.